Muito bem. Samuel, esse discurso aí do Brasil que nós queremos não foi copiado da Globo, hein? Porque a Globo teve uma campanha em uma época, você deve estar lembrado, né? Grave um vídeo, faça um vídeo no horizontal, não sei o que que tem, ensinava lá, né? E esse é o Brasil que nós queremos. Eu me lembrou isso aí nessa fala. Começa contigo aí. O Zema tenta a todo instante se vender como o candidato da direita, mas, assim, de todos os candidatos que se apresentaram até o presente momento, é o que possuía a pré-candidatura mais frágil, não conseguiu emplacar. E um fato curioso é que, apesar dele ser governador do estado de Minas Gerais, eleito em 2018 junto com o Bolsonaro, na reeleição, o Lula vence a disputa em Minas Gerais, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E assim, não tem muito carisma, você vê a empolgação ali, acho que são pessoas mais correligionadas do Partido Militância, Novo, né? é militância. Então, uma coisa, pessoal, a gente fazia um discurso para militância. Né? Eu tive a oportunidade de disputar a prefeitura de município de Porto Velho, o Ramon Cugê também, o Ricardo Frota. Quando a gente está dentro da nossa bolha e a gente faz aquele discurso inflamado e vê as pessoas felizes, fazendo foto, abraçando, a gente tem uma falsa percepção de que a gente, né, vai ser o outsider e vai lograr êxito. E quando a gente vai para o confronto direto, num país como o Brasil, em especial, que tem uma extensão territorial semelhantemente a de um continente, a gente vê que o Zema é um político desconhecido nos grandes municípios e nas regiões mais isoladas do país, não tem carisma, não tem aquele discurso que empolga, tem as suas virtudes, suas qualidades como gestor na iniciativa privada, mas no serviço público, eu ousaria dizer que se ele disputasse a reeleição ao cargo de governador do estado de Minas Gerais, se ele vencesse, seria com uma margem muito apertada. E não tem apelo popular. Querendo ou não, as pessoas podem não gostar do que eu vou dizer. Quem tem carisma para, eventualmente, disputar um possível segundo turno com Lula seria o Bolsonaro, que hoje encontra-se inelegível. Nem Tarcísio, nem Ronaldo Caiado e muito menos Zema. Talvez se apostasse numa candidatura mais equilibrada, poderia dar um pouco mais de trabalho para o Lula. E a análise que eu faço aqui é de uma percepção que eu tive ao longo de 2 semanas e meia. Né? 8 dias em Manaus, e no estado do Amazonas, e agora quase 11, 12 dias em Recife, no estado de Pernambuco. Eu arrisco a dizer, o Lula não perde eleição, a questão é saber a gente analisar se ele vence no primeiro ou no segundo turno. Se não, vejamos, só a capital Recife tem cerca de quase 1,9 milhões de eleitores. No nosso estado de Rondônia, Porto Velho e os demais 51 municípios, nós não chegamos a pouco menos de 900, 950 mil. E a densidade, né, eleitoral que o Lula tem no Nordeste, que é o que decide a eleição de fato para ele, é impressionante, é uma coisa que a gente vê o orgulho nos olhos das pessoas. E como está tendo o Instituto da Deflação, que é o inverso da inflação, as pessoas de Porto Velho estão começando a ter um senso crítico. No interior do estado, que as pessoas eram muito mais ligadas à direita bolsonarista, já começaram a rever alguns posicionamentos que o Lula faz em aceno a um setor que nunca lhe deu preferência. Com exceção de 2002, o Ramon pode me corrigir se eu estiver equivocado, o Lula venceu as eleições em Rondônia. E, ao menos em Porto Velho, se ele não vencer, ele tende a atenuar a sua derrota, com esse pacote de obras que está sendo anunciado não somente para Porto Velho, quanto para dezenas de cidades do interior do estado. Sem revanchismo, libera recurso em emenda parlamentar, até mesmo para deputados da oposição. Isso é ser um estadista. E eu acho que na hora da escolha do voto, o Zema, se for inteligente, deveria fazer uma dobradinha com o Cleitinho e arriscar uma das 2 vagas do estado de Minas Gerais, que certamente ele tem muita chance de eleição e de vitória. Ricardo, você acha que a estratégia do Zema é correta aí, se antecipar e já anunciar essa pré-candidatura à presidência? É legítimo, né, Cícero? É legítimo. O novo gosta de se antecipar. Eu fiz aqui, por exemplo, mês passado, anunciei minha pré-candidatura ao governo do estado de Rondônia para não acontecer o que aconteceu no ano passado. Eu também fui o primeiro, para te ter uma ideia, Cícero. No ano passado, eu fui o primeiro a anunciar a minha pré-candidatura à Prefeitura de Porto Velho. E mesmo tendo sido o primeiro, eu acho que fui o último que a mídia começou a colocar até em pesquisa. Então, essa sacanagem que acontece aqui é absurda.
Vai acontecer agora, eu tenho certeza, mesmo eu tendo anunciado que eu sou pré-candidato ao governo, eu sei que eles vão demorar. Eles vão demorar para colocar o nosso nome. Ou quando vê que na convenção, que foi o que aconteceu na prefeitura, depois que eu passei pela convenção, aí que começaram a incluir meu nome. Então a gente vê a covardia, inclusive por parte dos veículos de comunicação. A imprensa, ela é covarde, muitas vezes tendenciosa, porque recebe benefícios de deputados, de senadores, de governador, de prefeito, e aí acaba selecionando as pessoas que eles querem a todo custo mostrar para a população. E as outras pessoas que também são legítimas para poder se apresentar, ficam ali aguardando, né, o momento oportuno, aquele é um momento que não tem como a imprensa manipular, que já é determinação da Justiça Eleitoral, para poder aparecer. Então é lamentável que isso ainda aconteça. E o Zema é uma pessoa que eu não gosto de menosprezar, Cícero, a candidatura de ninguém. Todo mundo é legítimo. É uma pessoa que já deu resultado para Minas Gerais, então está pronto para administrar o Brasil. Da mesma forma como o Tarcísio, da mesma forma como o Ronaldo Caiado, a gente vê, por mais que hoje naturalmente, o Lula é um candidato de segundo turno, eu não tenho a menor dúvida disso, caso ele venha para a reeleição, mas a força que o Lula tinha no Nordeste, ela caiu bastante. Bolsonaro ele ganhou em algumas capitais do Nordeste. Só Alagoas, Maceió. Pois é. Ou seja, isso é algo que a gente não via. Então, a própria direita ela está começando a ganhar força no próprio Nordeste. Então, não vai acontecer o que aconteceu no passado. No passado, o PT ganhava pelo medo. Ele colocava medo nos eleitores. Olha, se a direita assumir, a direita vai acabar com os programas sociais. E aí aquelas pessoas ficavam com medo, porque ainda que era um valor irrisório, né, aquela mixaria, eles ficaram, não, é melhor ter pouco, mas ter isso. Bolsonaro vai tirar, então vamos votar no Lula. Então eles se obrigavam a votar com aquele medo de, não, agora quando o Bolsonaro assumiu, que ao invés de acabar, ele foi aumentar os benefícios, aumentar os valores, criar 13º salário de Bolsa Brasil, né, que é Bolsa Família, enfim. Aí eles começaram a entender, então aquilo tudo era mentira. Aquilo tudo que o PT sempre vinha falando para o povo nordestino era mentira, caiu por terra. Então agora não vai ter aquela mesma facilidade. Olha, qual é o argumento que eles vão utilizar? Não tem, porque se confrontar as informações, os números, vão perceber que a administração da direita ela é infinitamente melhor, ela dá resultado. Com o próprio Bolsonaro tendo pego aí numa administração, numa época completamente atípica, né, de pandemia, ele conseguiu dar resultados. E muita gente tenta comparar um governo que não tem esse tipo de que aconteceu, e tenta comparar o resultado de uma época que foi totalmente atípica. É até uma covardia se fazer isso. Então a gente precisa ter essa consciência de que a direita ela dá resultado. Onde a direita coloca a sua administração, o resultado vem. A máquina pública ela realmente é utilizada para beneficiar o povo. O Estado, a diminuição ela é substancial do Estado. A gente quer um Estado menor. Para que Estado grande? Para servir de penduricalho, de emprego, de cabide de emprego? Não é isso. A gente quer que todo o aparato do Estado seja utilizado para beneficiar a população. Muito bem. Ramon, o Carlos Bolsonaro atacando governadores e o Zema lançando pré-candidatura à presidência. Isso é um caminho na mesma mão ou é um caminho na contramão? Como é que se explica isso? O Reinaldo Azevedo, o Cícero, começo do mês de julho, escreveu uma coluna falando sobre isso. Ele dizia que a morte política do Bolsonaro talvez fosse causada pela sua criatura mais vistosa, no caso, o Tarcísio. A leitura do Reinaldo é a seguinte: num eventual segundo turno, 2026, e o Tarcísio ganhando a eleição, Bolsonaro passa a ser o segundo em Roma. E o segundo em Roma, com o passar do tempo, vale menos do que o primeiro numa pequena aldeia, né? Porque viria eventualmente o segundo mandato de Tarcísio e assim em diante. O que é que o Carlos Bolsonaro percebeu e colocou isso para fora do final de semana? É que se a eleição vier e o candidato não for um Bolsonaro, o clã Bolsonaro está fora do jogo.
A luta do clã Bolsonaro hoje é por sobrevivência. Porque a elite brasileira, já disse José Disseu outro dia numa análise muito interessante, ela rifou o Bolsonaro. Ela quer o bolsonarismo, mas um bolsonarismo sem o Bolsonaro e os seus filhos. Ele quer um bolsonarismo sem os bolsonaros. Porque o bolsonarismo é esse tipo de movimento que ele conseguiu dar unidade para a extrema-direita e a direita brasileira. Então eles precisam, a elite brasileira, desse campo unificado. Mas não querem Bolsonaro e seus filhos, que são um problema terrível para o Brasil. Que o digam as vítimas da Covid, né? E as famílias que sobraram dos 700 mil mortos nesse país por responsabilidade daquele governo irresponsável. O que o Carlos Bolsonaro diz? Olha, nós queremos Bolsonaro, vocês não vão nos rifar. E o outro irmão dele, o doidinho, o Bananinha, retuita isso adiante. Os bolsonaros hoje estão lutando por sobrevivência. No eventual segundo turno, em uma vitória de Tarcísio, ou de Ratinho, ou de qualquer um do campo da direita, é o enterro de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro sabe disso, o Eduardo Bolsonaro sabe disso, o Flávio e o Bolsonaro também sabe disso. O ideal para o clã Bolsonaro é que Lula ganhe em 2026. Porque Lula ganhando em 2026, a família Bolsonaro continua sendo a chefe da oposição, continua sendo aquele que dá que une a direita em torno de si. Uma eventual vitória da direita sem nenhum dos Bolsonaros à frente significa o enterro do clã Bolsonaro e eles sabem disso. É por isso que o Carlos Bolsonaro foi para cima dos governadores. O que eles querem, no mínimo, é que aquele que for representar o campo da extrema-direita ou os Bolsonaro disputando com o Lula, com o PT, é alguém que mimetize Bolsonaro, que seja uma imitação do Bolsonaro, que reafirme a figura, a persona do Bolsonaro. Fora isso, eles vão rejeitar. Foi esse recado que eles deram para os governadores aí. E Tarcísio é quem mais se equilibra aí na fiel da balança. Ele dá uma com ferro, uma na ferradura. Ora ele elogia, ora ele se afasta. Vocês vejam que no ato da Paulista ele fugiu, arranjou uma cirurgia para não estar presente no ato da Paulista. Com relação ao Zema, falar ao Rema, né, por causa da rima com a TV, com relação ao Zema, você veja que o discurso dele não traz nada de propositivo para o país. Você pergunta ao Zema, por que você quer ser presidente? Para destruir o PT. Por que você quer ser presidente? Para acabar com tal coisa. Eles não querem a presidência para construir um país melhor. Eles não querem a presidência para gerar emprego, não querem a presidência para fazer do Brasil uma potência, não. Eles querem destruir. Observe o discurso da extrema-direita. Não é um discurso que propõe criar um país melhor. Não é um discurso que propõe um programa que o Brasil cresça, não. É sempre um programa de destruir. Nós vamos destruir o PT, nós vamos destruir a esquerda, nós vamos varrer isso aqui, nós vamos acabar com fulano ali. Muito cuidado. É gente que não tem proposta e que a única coisa que sabe fazer é pregar o ódio, a destruição. Mas o amor venceu e o amor vencerá novamente. Muito bem, Zezinho, agora a sua vez. Olha, eu sempre falei, esses meninos de Bolsonaro, eles dão muito trabalho. Lá atrás, eu vou voltar lá atrás, do primeiro mandato de Bolsonaro, em 2019, ele fez uma investida com o Congresso. Primeiro e único. Não, que único? Você não sabe. Então, ali o Carlos escolheu o Congresso. Viu que não dava para se criar, ele virou o canhão, quer dizer, ganharam a eleição com o Samsung velho e o pai deu voz para ele. Deu voz para ele, ao Carlos Bolsonaro. Deu o telefone, ele que mexia com as redes sociais do pai, e ali escrevia o que queria, fazia o que queria. E hoje, a gente está vendo o seguinte, não se tem uma definição do candidato. O Bolsonaro está ocorrendo o mesmo erro que Lula cometeu lá atrás. Lula preso e ficou, sou candidato, sem poder ser candidato. Em cima da hora ele botou o poste dele lá, o Haddad, e aí viu, ainda foi para a disputa. Então Bolsonaro era a hora de dizer, meu candidato de direita, não. Aí o Zema foi visitar ele, aí ele diz, não, é bom que tenha vários candidatos de direita. É a resposta do Bolsonaro. Aí ali os meninos, e aí o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, com o emocional aflorado, aí já replica, e aí cria a própria direita. A direita é a bola da vez, a direita
que o juiz vem aqui e vem falar que filho de Bolsonaro quer que Lula ganhe. O país, é o que Zema diz, Zema, ele diz que ninguém aguenta, tem que varrer o PT, o país não aguenta mais 4 anos do PT, o país não aguenta. Porque não tem um projeto de povo de nação, não tem um plano, Zezinho, não tem uma marca. Não, Samuel, depois você pede. Só queria saber o seguinte, hoje, assim, com toda honestidade, quem tu acha que correria mais numa corrida de 1000 metros? Você com 50 e poucos anos ou o Lula com 80? Rapaz, se eu perder por um velho daquele, eu tenho que parar. Se eu perder por velho daquele... Tu consegue dar aquela arrancadinha, não? Não, Tu consegue dar aquela arrancadinha que o Lula... Não, aquela ladeirinha... Não, calma aí, Zezinho. Tu consegue dar aquela arrancadinha que o Lula deu? É a mesma coisa. O Lula é o Lula e tu é o Zema. Não tem como comparar. Então, o que eu quero te dizer, às vezes os filhos de Bolsonaro atrapalham mais do que ajudam. Nós estamos vivendo hoje um momento aí de uma tensão, de um momento de coisa. Ele vem, deixa candidato de direita, deixa o Zema. Zema tem um partido, é o Partido Novo, é um partido hoje da direita, e tem o direito de lançar como ele, como Tarcísio, como coisa. Mas eu vejo que depois, quando não pontuar, o nego vai recolher, vai ser candidato a Senado ou a vice. Alguém, como Ratinho, como todos. É um direito. Tanto é que nem o Zema, nem o Caiado, nenhum deles deram resposta, não teve resposta para o cara, não tem que dar resposta. Não tem que dar resposta. A direita, qualquer um tem direito de dizer sou candidato. Porque para qualquer um ganhando Lula, qualquer um candidato, qualquer um da direita ganhando Lula, só é se unir. Lula não, prometeu, não entregou, então é um governo pífio, é um governo que só tem palanque. Então, eu vejo que esses filhos de Bolsonaro já chegou a hora de ajudar o pai, ficar calado, é isso que eles têm que fazer. Não ficar se manifestando em redes sociais, dando pitaco daquilo que eles já erraram muito. Então, é hora de corrigir, é hora de buscar um projeto de povo de nação. A direita tem isso. Amanhã, os governadores de direita estão reunindo lá com o presidente do União Brasil, que é o... Rueda. Então, tá aí, da hora vai sair o nome e vai ganhar as eleições. 2026 está próximo. É a hora de dizer tchau, querido, porque não fez nada, não pacificou, não unificou o Brasil. E tá aí. É um governo caindo pelas tabelas. Muito bem. Eu quero, antes de chamar o intervalo aqui, eu quero mandar um abraço para um senhor que veio conversar comigo hoje lá no CPA. Um abraço, meu amigo. Ele pediu para não colocar o nome dele aqui, que ele é muito conhecido, mas enfim, ele assiste o programa, né, e ele pediu para eu fazer uma pergunta para o pessoal da direita. Né? Ele queria que alguém da direita citasse algo de bom feito por Jair Bolsonaro enquanto... Eu tenho. Pode perguntar. Eu posso te concluir? Pode. Então, ele pediu para eu perguntar para alguém da direita aqui do programa citar algo de bom que o Bolsonaro fez, e ao mesmo tempo que ele pergunta, eu também pediu para perguntar para o pessoal da direita se Bolsonaro nunca fez nada de errado, se Bolsonaro é perfeito, né, nas ações políticas que tem. Então, vai lá, Zé. Olha, Bolsonaro, se você comparar o mesmo tempo de Lula, Bolsonaro entregou mais do que Lula. Entendeu? Entregou mais do que Lula. Bolsonaro investiu em Rondônia mais do que Lula, investiu no Brasil mais do que Lula. Botou dinheiro nas prefeituras, nos governos. O governo de Rondônia teve um superávit, mesmo na pandemia, de 1,4. O que aconteceu? Agora, a fala de Bolsonaro era ruim? Era uma fala ruim. Agora, a intenção dele para o Brasil é melhor do que a de Lula. O país estava melhor comandado, estava numa direção melhor do que a de Lula. É simples assim, pode perguntar para qualquer prefeito do Brasil, pergunta quem foi melhor, porque saneou as contas dos municípios, arrumou os municípios brasileiros, o Estado brasileiro. Muito bem, e ele não tem nada de errado. Eu não falei aqui, a fala dele é ruim. Tá. A fala dele é ruim. Muito bem. Meu amigo telespectador que conversou comigo, tá aí. O Zezinho respondeu a sua pergunta, espero, né, que você tenha ficado satisfeito.